Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós continuamos com os nossos cultos nos lares, com o sermão por vídeo, pois infelizmente a gente ainda não retornou com os nossos cultos públicos. Eu estou muito ansioso para que isso aconteça, estou com saudades de estar com os irmãos, de juntos estarmos como igreja aqui cultuando a Deus, porém ainda não foi possível, então nós seguimos com essas ferramentas que Deus tem nos proporcionado. Irmãos, como é conhecimento de todos, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, algo que é novo para todos nós, ninguém de nós já viveu isso antes e certamente isso tudo que estamos vivendo já marcou a nossa história. Nós temos sérios problemas causados pelo coronavírus, temos muitas pessoas morrendo, todos nós, direto ou indiretamente, estamos de alguma forma sofrendo por conta dessa pandemia toda. Muito se tem dito acerca disso, são muitas conversas, muitas discussões, muitas notícias que estão sendo feitas tanto na internet quanto nos jornais, e muitas perguntas também são levantadas em meio a tudo isso. Uma pergunta muito comum das pessoas é a seguinte: onde Deus está em meio a uma pandemia como essa, ou por que Deus permite que algo como isso aconteça? Essa pergunta é uma pergunta justa, uma pergunta digna, porém não é uma pergunta de fácil resposta. Quando nós vamos para a Escritura, nós vemos que nós não conhecemos a mente de Deus e nem vamos conhecer. Nós não temos acesso à mente de Deus e, portanto, nós não sabemos quais são os planos de Deus. Porém, na Escritura, nós também sabemos que o nosso Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas e que nada foge da sua providência. Isso nos traz paz, nos traz tranquilidade em saber que Deus conduz todas as coisas para que os propósitos dele se cumpram no final de tudo. Mas a dúvida ainda permanece: mas por que Deus permite esse sofrimento? Por que Deus permite que o seu povo sofra em meio a tudo isso? E, novamente, quando nós olhamos para a Escritura de maneira mais específica para alguns textos, por exemplo, como o livro de Jó, ou Romanos 8, 28, Tiago, capítulo número 1, de versículo 2 ao 4, nós vemos que Deus tem propósito no sofrimento. Nós vemos que Deus usa do sofrimento para moldar o nosso caráter. Ou seja, o sofrimento tem um caráter pedagógico. Deus usa das circunstâncias difíceis da nossa vida para tratar o nosso caráter, para moldar o caráter de Cristo em nós, nos fazermos depender mais dele. Eu acredito que não é diferente com o coronavírus. Deus não só está, como vai usar de tudo isso para tratar e cuidar do seu povo e também para alertar aqueles que não fazem parte do seu povo. A grande diferença do coronavírus é que é uma crise mundial, é algo que atingiu todos, por isso uma pandemia. Não é sofrimentos isolados, né, de determinadas pessoas ou cada um lidando com um sofrimento específico. O coronavírus atingiu a todos, então, de certa maneira, Deus está tratando com todos. E nós, meus irmãos, nunca vamos ter compreensão total do que Deus está fazendo por meio do coronavírus. Nós não temos capacidade, como eu já disse, de chegar à mente do Senhor e saber quais são os planos dele em todas as coisas que ele está fazendo. Mas, à luz desses textos, à luz da Escritura, nós podemos pressupor algumas coisas que Deus está fazendo por meio do coronavírus. Essa semana eu li um livro chamado Coronavírus e Cristo, escrito por um pastor chamado John Piper, um excelente livro. Eu recomendo fortemente a leitura dele. Esse livro foi disponibilizado de graça pela editora Fiel. Eu vou deixar o link, se alguém quiser fazer download, também vou colocar o PDF desse livro lá no grupo da igreja. Incentivo você a fazer a leitura desse livro. E nesse livro, Piper ele vai apresentar o que ele acredita ser 6 respostas do que Deus está fazendo através do coronavírus. Certamente que talvez existam mais respostas, mas não cabe a nós saber todas elas. Mas à luz da Escritura, nós podemos sim pressupor algumas e, dessa forma, à luz das Escrituras, sermos confrontados e consolados pelo nosso Deus. Muito influenciado por essa leitura, então, meus irmãos, eu quero
tentar oferecer uma resposta para vocês nesse sermão do que Deus pode estar fazendo através do coronavírus. E para isso, eu quero que você abra a escritura comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. E juntos nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos olhar para esse texto e então tentar responder essa pergunta sobre os propósitos de Deus em meio ao coronavírus. Entre tantas respostas que eu acredito que Deus pode estar fazendo, hoje eu quero oferecer uma resposta para você. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aquele 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Vamos orar pedindo a graça de Deus para a palavra dele, que ele fale aos nossos corações? Senhor, muito obrigado por tua graça, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de mesmo isolados estarmos cultuando o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra que chega até nós e nós agradecemos a ti pela escritura, Deus, que é o meio pelo qual o Senhor se revela a nós. Eu peço a tua graça nesse tempo, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use da tua palavra para nos confrontar, para nos chamar e que assim nós possamos levar vidas que glorifiquem ao teu nome. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós em toda essa pandemia, que o Senhor nos livre disso tudo conforme a tua vontade, Pai. E pedimos que o Senhor nos dê compreensão da tua palavra neste dia, Pai. Por favor, pedimos assim então que o Senhor esteja edificando a tua igreja e que o Senhor seja glorificado nisso tudo. É em nome de Cristo que nós oramos gratos. Amém. Irmãos, diante desse texto, eu quero fazer 3 observações e então eu quero oferecer essa resposta dos propósitos, de uma resposta de algum propósito de Deus em meio ao coronavírus, e depois quero fazer 3 aplicações para as nossas vidas acerca desse texto. Então, a primeira observação que nós fazemos nesse texto é a observação de 2 tragédias. Esse texto nos fala sobre 2 tragédias que são relatadas aqui, e o texto que nós lemos, ele acontece logo após uma série de discursos de Cristo. Se você olhar o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus falando sobre um juízo vindouro, do versículo 35 ao 40. Você vai ver Jesus falando sobre a necessidade de acertarmos nossa vida uns com os outros, está do versículo 57 ao 59. E logo após esse discurso de Cristo sobre vários assuntos, nós temos o versículo 1 do capítulo 13, naquele momento. Porém, então, Jesus estava ali falando essas coisas e naquele momento chega um grupo de pessoas que lhe falaram dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que eles ofereciam. Lucas, o autor desse evangelho, não nos diz o porquê essas pessoas chegaram e falaram isso para Jesus, lhe informaram acerca dessa tragédia, desse horror cometido por Pilatos. Porém, dentro do contexto, a gente pode pressupor a intenção deles. Possivelmente, essas pessoas acreditavam que essa tragédia que Pilatos tinha causado era consequência de pecados dessas pessoas e, portanto, elas estavam recebendo o juízo de Deus, assim como Jesus havia falado no capítulo 12, que de um juízo futuro, e essas pessoas talvez já relacionaram essa tragédia com esse juízo e foram informar isso para Jesus, e a própria resposta de Jesus nos faz pensar algo do tipo, que elas achavam que essas tragédias já eram o juízo de Deus sobre esses pecadores. O que é peculiar nessa tragédia é que nós não temos mais nenhuma informação acerca dela, a não ser o relato que está aqui que nós lemos, dessas pessoas que informaram a Jesus sobre esses galileus que foram mortos enquanto ofereciam sacrifícios. Eles estavam no templo oferecendo sacrifício e Pilatos os matou, portanto,
essa expressão e misturou o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. Somente nesse texto, na Escritura, nos fala dessa tragédia. Não é diferente com a tragédia que Jesus citou. No decorrer do texto, você percebe que Jesus cita a tragédia das 18 pessoas que foram esmagadas pela torre de Siloé que caiu. Também, em nenhuma outra parte da Escritura, nós vemos algum relato sobre essa história. Mas essa tragédia aconteceu, Jesus cita ela, e nós não temos muita informação acerca dessas duas tragédias. A diferença entre as duas tragédias que aqui estão relatadas, e a nossa primeira observação, é que uma foi causada por Pilatos, né? Pilatos foi o responsável pela tragédia quando ele assassina esses galileus, e a segunda tragédia nos parece um acidente. Uma outra diferença é que a primeira tragédia foi informada a Jesus por essas pessoas e a outra foi citada pelo próprio Jesus quando ele usa dessas tragédias para ensinar aos seus ouvintes. E assim nós chegamos na segunda observação, que são duas respostas. Primeira observação, duas tragédias. Segunda observação, duas perguntas. Jesus faz duas perguntas aos seus ouvintes acerca das duas tragédias. Nós vimos que a primeira tragédia é informada e Jesus faz uma pergunta sobre ela. A segunda tragédia, Jesus cita e faz uma pergunta sobre elas. E aqui é importante, já linkando com o contexto, naquele tempo era muito comum entre os judeus a compreensão de uma justiça retributiva, ou seja, quanto mais pecador eu sou, mais eu sofro. Ou todo o meu sofrimento está relacionado com algum pecado escondido meu. Você vai ver isso presente na história de Jó. Quando os amigos de Jó vão acusar e confrontar ele, eles sempre falam para Jó: Jó, você tem um pecado escondido, é por isso que Deus está te castigando, está te fazendo sofrer. Confesse, mude. E nós vemos Jó falando: olha, eu não tenho pecado, eu estou bem. Então esse conceito de justiça retributiva era muito comum nas pessoas do tempo de Jesus. No texto que nós lemos não é diferente. Lembra que eu falei para vocês que no capítulo 12, Jesus havia falado de um juízo futuro. Essas pessoas parecem que automaticamente já linkaram essas tragédias com esse juízo futuro e questionam Jesus acerca disso. Dando a entender que eles estão perguntando assim, de acordo com a pergunta de Jesus, né? Essas pessoas morreram dessa forma porque eram mais pecadoras do que nós. Perceba o que Jesus fala no versículo 2 e 4. Jesus respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Versículo 4. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Perceba que Jesus aqui confronta a informação e cita essa outra tragédia, então, para ensinar esses irmãos que acreditavam que essas pessoas morreram dessa forma porque elas eram mais culpadas e mais pecadoras do que os outros. Ou seja, por isso elas receberam uma morte tão trágica, por isso elas fizeram parte dessas duas tragédias, porque elas eram mais culpadas e mais pecadoras do que todos os outros. Meus irmãos, em alguns momentos nós vamos sofrer por conta do nosso pecado. Sim, um exemplo disso é o fato, por exemplo, de eu assaltar um banco e for preso. Eu estou sofrendo a consequência de um pecado meu, uma consequência direta de um pecado meu é a prisão. Eu cometi um crime, portanto, eu devo ser preso. Mas nem sempre o meu sofrimento é consequência do meu pecado. Como nós vemos ao longo da nossa vida, às vezes nós sofremos por causas que nós não sabemos. Às vezes o nosso sofrimento é sim consequência direta do nosso pecado. Por exemplo, uma pessoa que fumou a vida inteira desenvolve um câncer por conta disso. Consequência do fato de ela ter fumado. Isso é uma consequência direta de uma escolha dela. Agora, eu posso nunca ter fumado e mesmo assim desenvolver um câncer. Eu vou sofrer da mesma forma que aquela pessoa e muitas vezes sem saber o motivo. E é essa ideia que Jesus está desconstruindo com aqueles irmãos. Olha,
essa condenação dessas duas tragédias não são consequência do pecado deles. Eles sofreram duas tragédias e nem sempre a gente vai saber o porquê, do porquê das tragédias e dos sofrimentos que vêm sobre as nossas vidas. A diferença, então, entre as duas perguntas que Jesus faz para o povo acerca das duas tragédias, é que em uma Jesus usa a palavra pecadores e na outra Jesus usa a palavra culpados. Jesus faz as duas perguntas. Na primeira ele pergunta se eles são mais pecadores do que os outros, e na segunda ele pergunta se são mais culpados que os habitantes de Jerusalém. Ambas as palavras trazem a mesma ideia de pessoas afastadas de Deus, pecadoras e, portanto, culpadas diante de Deus. E Jesus pergunta de forma retórica para aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo se esses que morreram por conta dessas duas tragédias eram mais pecadoras e mais culpadas do que todos os outros que estavam ali lhe ouvindo. E Jesus responde enfaticamente no versículo 3 e no versículo 5, eu vos digo que não. E aqui nós entramos na terceira observação, uma resposta. No texto que nós lemos, nós vimos duas tragédias, duas perguntas de Jesus e uma resposta. Eu digo uma resposta porque Jesus respondeu da mesma forma as duas perguntas. Jesus diz, não, antes se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Jesus afirma que não, porque eles não estavam sofrendo daquela forma por serem mais pecadores e mais culpados do que todos os outros. As duas tragédias que veio sobre essas pessoas não eram consequência dos seus pecados. Elas sofreram duas tragédias, assim como eu e você estamos sujeitos a sofrermos tragédias e coisas ruins na nossa vida. Jesus então responde para eles que não e chama eles ao arrependimento, mostrando que a universalidade do pecado, mostrando para aquela multidão que todos nós somos pecadores. Romanos 3:22. Todos pecaram e estão afastados de Deus. Jesus está mostrando para as pessoas que informaram a ele acerca dessas tragédias que eles são tão pecadores quanto aqueles que morreram. Jesus está mostrando para aqueles que lhe ouviam que todos estão separados de Deus, todos são pecadores e todos são culpados de Deus. Quem sofre mais não é mais culpado e mais pecador do que aquele que não está sofrendo. Quem passa por uma tragédia não é mais pecador e mais culpado diante de Deus do que aquele que nunca sofreu. Aquela pessoa que está com câncer em fase terminal lá no hospital não é mais pecador e mais culpada do que eu e você. Essas pessoas aqui que descrevem essas informações para Jesus, que estavam ali ouvindo, na verdade, são muito semelhantes a muitos de nós nos dias de hoje, onde nós estamos mais preocupados com os pecados dos outros do que com os nossos próprios pecados. Nós estamos, às vezes, mais preocupados com o pecado do nosso vizinho, com o pecado do nosso irmão, do nosso parente, do nosso cônjuge, do que com o nosso próprio pecado. Estamos mais preocupados com os outros do que com o nosso próprio arrependimento e com o próprio pecado do nosso coração. E eles descrevem perfeitamente muitos de nós que estão mais preocupados com os outros do que consigo mesmos. E Jesus então está mostrando isso para ele, mostrando, olha, vocês não devem estar preocupados com o pecado dessas pessoas, vocês devem estar preocupados com o pecado de vocês. Vocês precisam de arrependimento como eles precisam. Vocês são tão pecadores quanto eles, e é por isso que Jesus faz as duas perguntas de forma retórica, mostrando todos a necessidade de arrependimento. Assim, Jesus chama todos ao arrependimento, mostrando que todos são pecadores e culpados diante de Deus e, portanto, todos precisam se arrepender, porque todos que não se arrependerem irão perecer. É isso que Jesus chama a atenção daquelas pessoas que estavam lhe ouvindo. Olha, vocês são tão pecadores quanto esses que morreram, portanto, vocês precisam se arrepender, senão todos vocês irão perecer. Meus irmãos, caminhando aqui para uma conclusão, essas então são as três observações que nós fazemos no texto. Duas tragédias,
2 perguntas e uma resposta. Com base nesse texto que, diante de 2 tragédias, Jesus chama o povo ao arrependimento, eu acredito não ser diferente com o coronavírus. Não acredito que as pessoas que estão morrendo por conta dessa doença são mais culpadas e mais pecadoras do que eu e você. Não. Elas estão sofrendo por conta de uma circunstância difícil e, portanto, estão perecendo. Mas, diante disso, diante do texto que nós vimos, eu acredito que Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Sim, uma possível resposta do que Deus está fazendo no mundo através dessa pandemia é chamar pessoas ao arrependimento. Da mesma forma como Jesus chama esse público que ouvia ao arrependimento, Deus está chamando o mundo ao arrependimento diante dessa pandemia do coronavírus. Deus está dando uma chance, uma oportunidade para muitos se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Ele. As pessoas que estão sofrendo, e se nós, por acaso, viermos a sofrer de forma mais direta por conta do coronavírus, não é por culpa nossa, no sentido de sermos mais pecadores do que os outros. Não, vamos sofrer por conta de uma circunstância difícil. Mas Deus está chamando pessoas ao arrependimento, e essa é uma resposta do que Deus está fazendo no mundo através dessa pandemia, e hoje era essa resposta que eu queria oferecer para os irmãos. Diante do texto que nós lemos, nós vimos 2 tragédias, 2 perguntas, uma resposta, e concluímos com uma resposta do que Deus pode estar fazendo no mundo através do coronavírus. E sim, não tenho dúvidas que Deus está chamando pessoas ao arrependimento mediante esse sofrimento. Deus está dando um chacoalhão no seu povo, que é a igreja, naqueles que não o conhecem, mostrando: olha, vocês são frágeis, vocês não são nada sem mim, e portanto vocês são culpados e pecadores, se arrependam, voltem-se para mim. Da mesma forma como Jesus chamou aquela multidão que o ouvia ao arrependimento, Deus, hoje, através dessa pandemia, está chamando pessoas ao arrependimento. Dito isso, meus irmãos, essa é a minha tentativa de uma resposta. Existem outras respostas, obviamente. Acredito que nós vamos levar muito tempo para conseguir pensar sobre mais respostas, e, como eu já disse antes, nós nunca vamos saber tudo o que Deus está fazendo através disso. Mas lembre-se de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, esse bem nem sempre é o nosso conforto, e Deus vai sim usar do sofrimento e de circunstâncias difíceis para tratar o seu povo, para chamar o arrependimento, para dar segunda chance para as pessoas. Enfim, não conhecemos a mente de Deus e não sabemos quais são todos os seus planos, mas sabemos que Ele está no controle e Ele vai usar disso para a glória dEle, como já tem usado. Diante disso, meus irmãos, eu quero fazer 3 aplicações desse texto para as nossas vidas. A primeira aplicação que eu quero fazer, eu quero pensar naqueles que não conhecem a Deus, aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, estão longe de Deus, vivem suas vidas de forma pecaminosa, de formas que desagradam a Deus. E hoje, mediante a palavra de Deus, você percebeu que você é tão culpado e tão pecador quanto as pessoas que estão sofrendo diretamente pelo coronavírus. Você percebe que, diante de Deus, todos nós somos iguais, somos pecadores e culpados, e, portanto, estamos distantes de Deus. A diferença é que alguns se arrependeram dos seus pecados e creram em Deus, e, portanto, eu quero chamar essas pessoas ao arrependimento. À luz da palavra de Deus, eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados, a abandonar essa vida de pecados, a parar de fugir de Deus, a abandonar essa vida de pecaminosidade, se voltar para Deus arrependido. Talvez Deus, através do coronavírus, está lhe dando uma segunda chance. Deus está lhe dando a oportunidade de se arrepender e se voltar para Deus. Talvez, através dessa pandemia, Deus está lhe mostrando o quanto tu é limitado, e é por isso que você está desesperado, está afastado de Deus. E eu te digo, volte-se para Deus, arrependa-te do teu pecado.
confesse o teu pecado a Deus e volte-se para Ele arrependido. E essa é uma resposta do que Deus está fazendo no mundo através do coronavírus. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Deus está mostrando para eles e para nós a nossa fragilidade como seres humanos e, portanto, nos dando a chance de nos voltarmos para Ele. Então, se você ainda não se voltou para Deus, se você ainda não se arrependeu do seu pecado e creu em Cristo Jesus, essa é a oportunidade para você fazer isso. Talvez você não vai ter outra chance e talvez, como Jesus nos diz aqui no texto, se você não se arrepender, certamente você irá perecer. Então não desperdice essa pandemia que estamos vivendo e arrependa-te do teu pecado e volte-se para Cristo. Isso é o Evangelho, é abandonarmos a nossa vida de pecados, nos arrependermos disso e crermos em Cristo Jesus, que justamente morreu para perdoar os nossos pecados. Cristo morreu no meu e no seu lugar para que hoje nós tivéssemos paz com Deus. Então abandone essa vida de pecados, abandone essa vida longe de Deus e volte-se para Cristo. Creia nele. É isso que Deus está fazendo através dessa pandemia. Ele está chamando pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. Ele está chamando pessoas ao Evangelho para crerem em Cristo Jesus. Não tenha dúvida que esse é um dos propósitos de Deus em meio a essa pandemia que estamos vivendo. Deus está chamando pecadores ao arrependimento, da mesma forma que Cristo, ao olhar para aquelas duas tragédias, chamou aquelas pessoas ao arrependimento. Deus agora, através dessa tragédia do coronavírus, está chamando pecadores ao arrependimento. Portanto, meu irmão, se arrependa dos seus pecados e volte-se para Cristo Jesus. Essa é a primeira aplicação e eu espero que aqueles que ainda não creram em Cristo Jesus, volte-se para Cristo arrependidos. Volte-se para Cristo porque talvez não vai existir outra oportunidade e talvez você vai perecer sem se voltar para Cristo e certamente isto vai ser um desastre. Você vai ter uma eternidade longe de Cristo, vai ter uma eternidade no inferno. É isso, aliás, que Jesus está falando para aquela multidão no texto que nós lemos. Olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer, ou seja, vocês vão morrer sem me conhecer e, portanto, vocês vão ter uma eternidade longe de mim. Então, creia em Cristo Jesus, ouça Deus lhe chamando ao arrependimento, e essa é a primeira aplicação que esse texto nos faz nesse dia. A segunda aplicação, eu quero pensar naqueles que já se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo Jesus, hoje fazem parte de alguma igreja, são membros de alguma igreja, mas, devido às circunstâncias da vida, foram se acostumando com a sua vida de crente, foram se acostumando com uma rotina de igreja, foram dando brecha para um pecado aqui, outro pecado ali. Hoje estão com as suas vidas estagnadas, estão longe de Deus, estão até mesmo às vezes duvidando de Deus, não buscam mais a Deus em oração, ou estão presos em vícios e pecados, estão presos em tanta sujeira, tanta coisa ruim estão fazendo que estão desagradando ao nome de Deus. E eu quero falar para você justamente isso. Volte-se para Deus, arrependa-se, creia em Cristo Jesus, volte-se para Ele, arrepende-se dessa vida de pecado e volte-se para Deus. Lembre-se que Deus irá trazer em juízo tudo aquilo que você está escondendo, portanto, volte-se para Deus, arrependa-te do teu pecado, ouça Deus te chamar ao arrependimento. Talvez você não vai ter outra oportunidade. Quem sabe daqui uns dias você não vai ser uma pessoa que vai contrair o coronavírus. E aqui eu não quero assustá-lo, mas, meus irmãos, isso é totalmente possível. Eu e você estamos suscetíveis a ficarmos contaminados. Nós não temos o controle disso. E é por isso que Deus está chamando pessoas ao arrependimento. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. Mas tenha sua consciência tranquila, buscando ao Senhor, se arrependendo de seus pecados e voltando-se para Ele. Lembre do que diz em Salmo 51:17, que Deus não rejeitará um coração quebrantado e arrependido. Portanto, você que é crente em Jesus, que já se arrependeu lá atrás, abandonou uma vida de pecados, creu em Cristo Jesus, mas
nos últimos anos, ou talvez nos últimos meses, têm abraçado o pecado, têm fugido de Deus, têm ofendido o nome de Deus com as suas atitudes, arrependa-te, volte-se para Deus. Use dessa crise que nós estamos vivendo para se arrepender e confiar em Deus em meio a tudo isso. Essa é a minha segunda aplicação e um convite para aqueles que estão distantes de Deus aproveitarem desse momento para se arrepender e crerem em Deus. E minha terceira aplicação, eu quero pensar em você que é crente em Cristo Jesus, que não está escondendo o pecado, que tem vivido a sua vida, está preocupado com tudo isso em relação ao que vai acontecer, está angustiado porque talvez não sabe como vai pagar as contas, talvez está angustiado porque tem medo de contrair o vírus, está angustiado porque alguém da sua família pode sofrer por isso, está angustiado pelo fato de não poder estar se reunindo como igreja. Eu quero dizer para você, descanse na soberania de Deus. Lembre-se dessa verdade, Deus é soberano, está no controle de tudo, nada foge da providência dele. Lembre-se de Romanos 8, 28, lembre-se da história de Jó, lembre-se de Tiago, lembre-se de não andar ansioso por coisa alguma, mas antes apresente a Deus o clamor do teu coração, as tuas necessidades, as tuas angústias. Lembre-se que Deus não está distante do que está acontecendo. Volte-se para Deus também, busque a Deus em oração, descanse. Nós vimos hoje, através desse texto, que Deus usa de momentos como esse na história para tratar o seu povo e também para tratar aqueles que não são o seu povo, chamando eles ao arrependimento. Deus usa de tragédias, de circunstâncias difíceis na história da humanidade justamente para chamar pessoas ao arrependimento, confrontar pessoas. Então, meu irmão, descanse nessa verdade da Escritura. Eu sei que as coisas devem estar difíceis, que você deve estar angustiado, mas descanse na soberania do nosso Deus. Eu espero que você encontre consolo e conforto nele, porque somente ele pode nos confortar nesse momento difícil. Então, saiba disso, Deus está no controle dessa pandemia e ele está usando isso para a glória dele, embora nós não venhamos a saber tudo que Deus está fazendo, nós podemos pressupor algumas coisas e uma delas é o que nós vimos hoje, Deus está chamando pessoas ao arrependimento. Vamos orar por esses motivos e pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele faça logo o que Ele tem que fazer através dessa pandemia, curando aqueles que precisam ser curados e também nos livrando desse isolamento para que logo nós possamos voltar a estar juntos. Deus, muito obrigado por Tua palavra que nós lemos e ouvimos nesse dia. E eu quero pedir a Tua graça, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através dela. Hoje nós meditamos em um possível tratamento do Senhor em meio a essa pandemia, e que é a chamada ao arrependimento. Como nós vimos no texto bíblico, Jesus usando dessas tragédias para chamar as pessoas ao arrependimento, cremos que o Senhor, nesse momento de pandemia, está chamando pessoas ao arrependimento. E eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas que estão longe de Ti, que não Te conhecem, que são culpadas e pecadoras diante de Ti. Eu peço que o Senhor mova esses corações, ó Pai, que esses corações se arrependam dos seus pecados e voltem-se para Cristo, Pai. Que elas não desperdicem essa pandemia, mas que elas creiam em Cristo em meio a tudo isso. Que elas percebam o quanto são frágeis, o quanto são pecadoras e o quanto são culpadas, que se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus. Peço que o Senhor fale a esses corações. Peço também, ó Deus, a Tua graça sobre aqueles que em algum momento da vida já creram no Senhor, mas na atualidade estão distantes de Ti por conta de pecados ocultos, por conta de escolhas erradas, por conta de vícios em pornografia, vícios em álcool, em tantos outros vícios que podem estar envolvidas, e dessa forma estão longe de Ti também. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que essas pessoas possam se arrepender de seus pecados e se voltar para Ti, que possam abandonar essa vida de vícios, essa vida que desagrada a Ti e se voltarem para o Senhor arrependidos, sabendo que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e arrependido, Pai. E eu oro também, ó Deus, por aqueles que
estão sofrendo no meio dessa pandemia, sem estarem escondendo pecados, e talvez a mentalidade delas é exatamente essa: Deus, por que o Senhor permite o nosso sofrimento, direto ou indiretamente? Eu oro pedindo, ó Pai, que o Senhor nos console, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, que nada disso foge da Tua providência, que o Senhor está usando isso para cumprir os Seus propósitos na história, como nós vimos hoje. O Senhor está usando sim do coronavírus para chamar pessoas ao arrependimento. Então, eu peço, Deus, que o Senhor nos console nessas verdades da Escritura e que nós possamos descansar na certeza que o Senhor está no controle de tudo, e que assim não venhamos a ficar desesperados e possamos confiar na Tua bondosa mão, sabendo que o Senhor está conduzindo isso para o nosso bem, Pai. Nos ajude a permanecermos firmes em meio a tudo isso. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das pessoas que estão sofrendo de maneira mais direta, em lugares onde já está acabando os leitos dos hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que elas possam chegar ao arrependimento e que elas possam ser curadas por Ti, ó Pai. Cuide da nossa cidade, da nossa região. Obrigado porque o Senhor tem nos preservado. Cuide do mundo, ó Deus, que tanto está sofrendo, ó Pai. Que o Senhor nos livre disso tudo logo, ó Deus, para que logo possamos estar juntos, buscando ao Senhor como igreja, reunidos, ó Pai, e não por meio da tecnologia, mas sim presencialmente, Pai. Nós pedimos assim a Tua graça, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós e sabendo que o Senhor está no controle de tudo. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Espero em breve estar junto com vocês. Um forte abraço e que Deus os abençoe.